Muitas pessoas têm me perguntado, Donald Trump é ou não é o anticristo? Ele pode ou não pode ser o anticristo? Hoje eu quero te explicar teologicamente quem é o anticristo e quem é a pessoa de Donald Trump e por que ele não é ainda o anticristo que as pessoas esperam. Meu nome é Alexandre Lozaro, estou aqui para te ensinar teologia no meu canal. Peço que você se inscreva no canal, já comente, assine o sininho para que nós possamos construir um canal aqui forte em teologia. Dia 20 de janeiro, Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos e trouxe algumas pautas bem interessantes, conservadoras, principalmente com relação à moralidade da religião, e que muitas pessoas ficaram empolvoradas querendo saber se isso é ou não um sinal de que ele é o anticristo. Eu quero num vídeo aqui falar ainda sobre essas pautas que ele trouxe no discurso dele, mas hoje eu quero responder essa dúvida específica: quem é o anticristo e se o Donald Trump é ou não é a pessoa do anticristo. As especulações sobre Donald Trump ser o anticristo é porque o discurso dele, o seu papel global, a sua função no mundo tem causado, sim, divisões entre teólogos, sociólogos, e esse vídeo não é sobre política, é sobre teologia. Não quero falar sobre o presidente dos Estados Unidos a respeito da política global, mas sim falar de teologia com você. Quem é o anticristo, então, na Bíblia? Primeiro de tudo, a palavra anticristo ela não aparece em Apocalipse, isso é uma curiosidade bem interessante. Apocalipse não menciona a palavra anticristo. As menções de anticristo estão explicitamente em 1 João. O anticristo é basicamente alguém que se opõe a Cristo ou quer tomar, subverter o lugar de Jesus. E aí pense em todos os papéis que Jesus desempenha: o papel de rei, o papel de sacerdote, o papel de profeta, o papel de salvador, o papel de intercessor. Mas a teologia reformada simplifica ou compacta, melhor dizendo, nesses três títulos, rei, profeta e sacerdote, as funções de Jesus. Jesus é um rei porque ele governa, ele reina sobre todas as coisas. Ele é um profeta porque ele nos direciona ao caminho, aponta a verdade e nos impulsiona para Deus. E ele é um sacerdote porque ele cuida, intercede e zela pelo seu povo. O que a Bíblia ensina é que o anticristo vai ser alguém que vai tentar usurpar o lugar de Cristo, se colocar nessa função e tomar o seu lugar. Então, anti não quer dizer necessariamente contra. Pode dizer no lugar de ou contra alguém. Um ponto bem interessante também sobre a pessoa do anticristo é que 1 João vai dizer que o anticristo já está no mundo. O espírito do anticristo já tem agido na história, ao longo da história. Todas aquelas pessoas que se opõem à verdade de Jesus, que se opõem a Jesus ou querem suplantar quem ele é, também são uma espécie de anticristo. Todos os governantes, todos aqueles líderes, todas as pessoas que querem de alguma forma propagar uma nova religião, um tipo de vida sem Jesus, eles já fazem o papel do anticristo também. Então existem anticristos e o anticristo. Anticristos são todos aqueles que se opõem à verdade de Jesus. Anticristo é aquele personagem principal do fim dos tempos, cuja escatologia bíblica fala algumas coisas e nós vamos ver agora. O que nós aprendemos em Tessalonicenses, capítulo 2, é que o anticristo é alguém que vai liderar uma rebelião contra Deus. Esse capítulo é extremamente controverso e eu tenho um sermão sobre ele explicando ponto a ponto o anticristo, e eu vou deixar aqui no card e aqui embaixo na descrição. Algumas das principais características do anticristo ele é um enganador, ele é um falsificador, ele apresenta-se como um salvador, como um tipo de Cristo, mas que na verdade não é. Mateus 24, versículo 24 vai falar justamente isso. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganará até os escolhidos. Apocalipse 3 nos fala que ele vai ter um grande poder político global. Os reis das nações vão se prostrar e vão se submeter ao seu poder político. Ele também será um blasfemo, irá blasfemar, irá rir, zombar da pessoa de Deus e buscará ser adorado no lugar de Deus. Parece estranho, porque nosso mundo tem se tornado cada vez menos religioso, mas ao mesmo tempo, ateísmo não significa que não há religião. Ainda assim há uma adoração, ainda assim há uma espécie de culto, e nós veremos uma personalidade sendo adorada acima de Deus e acima da verdade de Deus. Na verdade, nós já temos visto algo bem parecido com isso. Nós vemos isso com a ciência, nós vemos isso com políticos, nós vemos isso numa idolatria política, e isso provavelmente é uma preparação do que será o poder e o reino do anticristo. Agora eu defendo um ponto bem interessante, que o anticristo não pode ser Donald Trump, nem vai ser ninguém que venha do Ocidente, porque a Bíblia deixa claro que o anticristo será uma pessoa do Oriente. Daniel 7 e 8 fazem referências a reinos que surgem no Oriente. Na verdade, o capítulo 9 de Daniel deixa claro que o anticristo será alguém. Na verdade, Daniel capítulo 9 deixa claro que o anticristo será alguém do império que crucificou o Senhor Jesus. Então, deve ser alguém do Império Romano. E o Império Romano foi dividido em duas partes, a parte ocidental e a parte oriental. A parte ocidental veio à inexistência no século VI, porém a parte oriental se perdurou até o século XV, quando o Império Otomano de fato caiu. A região hoje
onde seria o Império Romano, seria a Turquia, exatamente no Oriente Médio. E eu acredito piamente que daquela região, eu vou explicar um pouco mais aqui no vídeo, vai vir o anticristo. Apocalipse 7 e Daniel 2 falar dos impérios do tempo do fim. E o que nós vemos é que eles são, a maioria, surgindo do Oriente. Veja que a Síria hoje seria a Babilônia antiga. Então, toda a história e narrativa da Bíblia a respeito dos tempos do fim passam, basicamente, naquela região do Oriente. Mais precisamente, na Síria, o que seria chamado hoje de Síria, mas que na época era conhecido como Norte, o Reino do Norte, o Reino da Babilônia. Daniel 11 também fala do rei que surge do Norte. Nós sabemos que aquela região norte de Israel está a Síria, está a Turquia, está aquela região toda do Oriente Médio. Um outro ponto para defendermos a vinda do anticristo do Oriente Médio é o papel central de Israel no fim dos tempos. Nós vemos que Israel estará o foco central, o ponto central, o epicentro do que serão os últimos dias. A batalha do Armagedon é lá em Israel, a vinda do Senhor Jesus acontece em Israel. Então, o que nós vamos ver é que Israel, aquela região do Oriente Médio, será o ponto central, o palco central da batalha final. Tanto que o Senhor Jesus fala a vinda dele, dizendo para que aqueles que estão em Israel fujam para os montes. Ou seja, o grande foco, o grande ponto central dos últimos dias vai ser, sim, Israel. Agora, um ponto muito interessante entre Donald Trump, na verdade, o seu genro, né, Israel, é que a Escritura demonstra que nos últimos dias haverá uma aliança entre o anticristo e Israel, uma aliança de paz, um acordo de paz, onde todos aqueles conflitos que tem no Oriente Médio serão cessados por causa de um homem que fará uma grande aliança e restabelecerá o culto a Israel novamente. Eu tenho uma pregação em 2 Tessalonicenses explicando tudo isso. Se você quer, clique aqui no link abaixo. Esse homem vai reconstruir um templo, restabelecer os padrões de sacrifício de Israel, vai fazer uma aliança com eles, e no meio dessa aliança ele vai quebrar, e sim começará uma perseguição mundial contra os judeus e também contra os cristãos, principalmente aqueles que confessarem o nome do Senhor Jesus. Agora deixa eu fazer um adendo rapidinho, porque eu acredito que o anticristo será islâmico. A escatologia islâmica, ela é uma cópia barata do que é a escatologia bíblica. Na verdade, por ser uma cópia, ela é um grande sinal que ela é sim demoníaca e é anticristã, porque ela tenta subverter a escatologia de Jesus. A Bíblia fala sobre a vida de Jesus, e a escatologia islâmica também fala sobre a vinda de um tipo de Jesus que eles chamam de Al-Mahdi, que seria um libertador deles. O Al-Mahdi é descrito como alguém que vai liderar uma jihad contra aqueles que são infiéis nos últimos dias, que é notoriamente o que a Bíblia ensina a respeito da perseguição contra os cristãos, porque para os muçulmanos, para os islâmicos, não muçulmanos, mas para os islâmicos, para aqueles que seguem a religião islã, os cristãos são sim infiéis. Perceba, tem um ponto bem interessante a respeito de Apocalipse 6 e como é a morte, a principal morte daqueles que são praticantes da jihad islâmica, a decapitação. Apocalipse 6 fala daqueles que foram degolados, foram assassinados por causa de Jesus. E essa é a principal forma de martírio, de morte entre os islâmicos, a decapitação. Na verdade, tem um livro bem interessante sobre isso, o Anticristo virá do Oriente Médio e o Anticristo Islâmico, se eu não me engano. São livros que eu li e que mudaram a minha visão sobre essa escatologia bíblica. Eu recomendo profundamente que você leia esses livros. Chegando ao fim do vídeo, eu quero falar pra vocês porque Donald Trump, então, não é o anticristo. Eu acho que já ficou claro, né? Primeiro, o anticristo vai exercer um governo global, um domínio global. Ele vai dominar sobre todos os povos, um governo unificado, o que nós não vemos agora com o Trump. Segundo, a pessoa do Donald Trump, ela é uma polarização total. Muitos odeiam, muitos não concordam com ele, alguns concordam. O anticristo vai ser unânime. Todas as pessoas irão concordar com ele. Ele trará uma unidade, uma unificação e uma paz. O primeiro cavaleiro de Apocalipse que nós vemos escrito é o cavaleiro branco, que vencendo, vence, ele traz paz e ele apazigua o mundo, ele é um cavaleiro da paz. E notoriamente Donald Trump não é esse cavaleiro da paz, porque ele não tem apaziguado e sim dividido e divergido opiniões em todo o mundo. Criado polarização com a China, com países da Ásia, com a Rússia, e na verdade ele ainda não completa esse papel. Talvez você está assistindo esse vídeo no futuro e ele completa e ele é, mas eu creio que não. Eu creio piamente que o anticristo será alguém do Oriente Médio, especialmente um muçulmano, um islâmico, especialmente um muçulmano, especialmente alguém que segue a religião islã. Algumas breves reflexões aqui sobre esse vídeo. Então, em primeiro lugar, vigilância espiritual. O anticristo ainda não foi revelado, mas nós somos chamados a estarmos atentos a isso. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, novamente, vai nos falar sobre esse período de atenção. Paulo vai falar sobre isso para a igreja, nós estarmos vigiando mediante ao tempo do fim. E de novo, esse sermão meu, mentindo para você sobre o fim dos tempos, é muito, muito interessante. Segundo lugar, a nossa fé não está nas especulações de quem é ou quem não é o anticristo, e sim Jesus. O anticristo não é a pessoa central do cristianismo. Colocarmos ele na função central é justamente fazermos o que o anticristo quer que nós façamos. Por fim, o anticristo enganará muitos e, para nós não sermos enganados, eu peço que você compartilhe esse vídeo explicando quem é a pessoa do anticristo. Assim nós vamos compartilhar e difundir boa teologia, levando pessoas a saírem das especulações vazias, dos enganos vãos e conhecendo a verdade. Eu
pergunto, você acha que o anticristo pode mesmo vir do Oriente Médio? Quais são as suas opiniões sobre o que eu falei aqui? Eu quero saber aqui embaixo. Não deixe de se inscrever no canal, sugira outros assuntos se você quiser. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!